Rapaz, e assim, pra gente fechar essa questão de Alzheimer, eu acho que esse aqui é mais polêmico, porque a internet agora tem tudo, né? O que é que tu acha dessa questão? O pessoal hoje fala muito em intestino, desbiose intestinal que causa Alzheimer, e os injetáveis, e não sei o quê. O que é que tem realmente assim? O intestino, que o pessoal fala muito da questão de desbiose, está muito relacionado, neurotransmissor e tudo mais. Que é desbiose. Mas alterações das bactérias do seu intestino. Diz que existe um estudo muito grande sobre isso, estudam muito, mas a minha opinião sobre isso eu vou dar depois de Danúzio, mas o que é que você acha? Assim, tem alguma influência? Não tem nada muito forte? É interessante que isso foi... Eu estava assistindo uma aula recentemente e um dos temas que foi questionado lá nessa aula foi justamente esse. Foi uma pergunta, acho que foi algum... Que essa interface existe, intestino e cérebro. E a gente sabe que ela existe. Mas aí dizer que no final da discussão, o que conduzia a discussão disse, nós ainda não temos nenhuma evidência de que repor essas substâncias ou de que trabalhar em cima disso traga algum benefício clínico comprovado para os pacientes. Então, nós não temos ainda nenhuma indicação de fazer isso pensando se nós vamos ter isso no futuro, se nós vamos ter estudos que mostram isso, aí é uma outra questão. Então, o que a gente vê é que, principalmente nessas reposições de nutrientes, etc., é que, assim, a gente vê um estudo pivotal, a gente vê um estudo que a gente costuma dizer que os estudos, eles têm fase, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Aí o cara pega um estudo de fase 1, que é um estudo experimental, né? E laboratório, vê uma melhora e quer trazer isso para a sua realidade clínica, né? Sem passar pelas outras fases. Se a gente vê uma eficácia realmente comprovada no ensaio clínico, duplo cego, placebo controlado, etc., como a coisa tem que ser feita. Então, eu acho que assim, eu acho que na medicina a gente não tem que ter aquela visão niilista de que tanto fulano é do bem e fulano é do mal. Não é assim que a coisa funciona. A gente sabe que existe essa interface e que a gente precisa estudar. Então, enquanto não tivermos estudos mostrando, eu já peguei pacientes, inclusive, de alguns tratamentos aqui em Serra Talhada que vieram para mim perguntando se fazer essa medicação, ou fazer essa reposição, ou fazer esse soro, se tinha algum benefício. Eu digo, olha, não tem nenhum benefício. Ah, não, mas disse que melhora a questão intestinal. Eu não sou imunologista, nós não temos benefício para essa questão ainda estabelecido. Se no futuro a gente vai observar isso, vamos para frente. Porque eu acho que a sensação das pessoas é, primeiro, que a gente conhece toda a fisiologia do nosso corpo, que eu acho que a gente não conhece nem 5%, 10%, sei lá. É tudo muito ainda nebuloso. E acha que, às vezes, o corpo humano é um quebra-cabeça. Que existe um fluxo reto que, se você tirar uma pecinha aqui, ou então colocar uma pecinha aqui, as coisas daqui para frente funcionam da forma que você espera. Mas o maior exemplo, por exemplo, essa questão do Alzheimer que ele falou. Se você tiver uma medicação que não deposite aquela substância, o cara continua com Alzheimer do mesmo jeito. Então, assim, a gente não conhece a fisiopatologia 100% da doença, das coisas. Então, tudo tem que ser testado. Mas, hoje em dia, tem uma moda brutal, assim. E a gente tem que tomar cuidado, né? Acho que é cuidado com isso. É assim, a gente não é que não, beleza. Se a gente tiver isso comprovado, vai estar na mesma. Mas, até o momento, como nós não temos uma eficácia comprovada... Eu acho que dá para você ter uma regrinha geral para você desconfiar. Se uma substância serve para muita coisa e coisa não correlacionada, desconfie. Por exemplo, se o cara diz que previne Alzheimer, infarto e, sei lá, neuropatia. Rapaz. São coisas assim... Tem uns remédios desses que passam na rádio. Não, tem cura até... Água rabelo. Cura até chifre. Água rabelo lá na Paraíba era muito comum. É uma pomada que cura cura até chifre. Bota, o bicho deixa de crescer, né? Traz o amor em 7 dias. Quer dizer que esse tipo de remédio o cara não deve confiar não, né? Não. Não entendi.